Olá, sejam muito bem-vindos à nossa apresentação de hoje. E para a gente ver se está tudo funcionando bem, fazer aquele famoso teste, é só vocês colocarem aqui o número 10. Se o áudio e o vídeo estiver super bem, coloca 10 para eu saber. A gente está usando uma plataforma do Google e a plataforma às vezes pode travar em algum momento, ou a internet, né? Pode dar um trabalhinho. E aí a gente tem que ter paciência, persistência nessa hora e continuar em frente. Mas qualquer coisa, é só vocês avisarem, deixar aqui o comentário de vocês, que eu tô com toda uma equipe de suporte, de apoio aqui, para ajudar no que for necessário. Inclusive, as dúvidas de vocês, que às vezes passar despercebido, minha equipe também está de prontidão para anotar tudo. Então, vamos fazer aquela rápida apresentação também de onde vocês são. Vocês que estão assistindo aqui agora, coloca aí o estado, a cidade, o país. Coloca, já temos aqui São Paulo, Catanduva. A Eliane colocou transmissão off. O que será? Será que é algum problema aí na internet? Porque agora já voltou, né? Curitiba, Paraná, Goiânia, Maceió, Goiânia de novo, muita gente, Rio Verde, Bahia. Olha só quantos lugares. Curitiba, Santa Catarina, Minas Gerais, Palmas, olha, muita coisa, que bom. Sejam todos muito bem-vindos. E um outro aviso importante é que essa plataforma às vezes tem um delay de 10 segundos a 30 segundos. Então pode acontecer de alguma hora eu ler alguma informação aqui que já foi passada antes, como se fosse na hora, né? E pode acontecer também de eu fazer uma pergunta para vocês e ter que esperar alguns segundos até chegar até vocês para que a resposta chegue até mim. Então como lidar com a plataforma. Anotei algumas coisinhas aqui interessantes para a gente trabalhar. Já falei do delay. Para quem ainda não me conhece, vou fazer uma rápida apresentação. Né? Meu nome é Tatiane De Angela e hoje nós vamos falar sobre um tema super bacana, que é como fazer o tempo trabalhar para você, deixar de ser escravo, refém do tempo, para que a gente consiga, de fato, assumir o protagonismo, né? O comando da nossa vida. E dessa forma, ganhar muito mais horas por dia. A minha promessa, e quem ficar até o final vai ver isso, é de ganhar pelo menos 4 horas a mais por dia. Você gostaria de ganhar 4 horas a mais por dia? Coloca aqui para eu saber. E é interessante a gente falar isso porque, Tati, como que eu posso ganhar? É como se das 24 horas a gente passasse a ter 28 horas. Olha que legal. Como que eu posso ganhar mais tempo? É tudo questão de estratégia, é inteligência, é como que a gente vai poder fazer o tempo render muito mais e ficar com essa sobrecarga menor. Né? Então aqui algumas pessoas já colocou urgente, preciso de mais, yes! É isso mesmo. E a ideia é que ao final desta aula, vocês consigam ter um controle muito maior da vida de vocês, consigam também executar tudo aquilo que foi programado durante o dia e com tranquilidade, o que é mais importante, e consiga também ter mais disposição, ter mais foco para caminhar em direção aos sonhos de vocês. Esse é o meu objetivo, é o meu comprometimento aqui com vocês. Luiz Fernando colocou 4 horas por dia, seria uma vida para mim. Essa é a ideia. Então fiquem até o final que tem muita coisa nova, muita novidade por vir. Então eu peço a vocês que para aprender tudo isso, todo esse conteúdo que eu preparei com muito carinho, que vocês vão agora para um lugar tranquilo, se isola aí do mundo, das interrupções, das outras pessoas, desconecte do Facebook, WhatsApp, para que vocês consigam ter de fato foco, né? Essa é uma primeira máxima da produtividade. A gente não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E a gente não consegue fazer 2 coisas com excelência ao mesmo tempo também. Então é um momento de você se reservar porque é um momento seu, é um momento para você me ouvir e conseguir absorver o máximo possível de todo o conteúdo, de todo o aprendizado que eu preparei aqui. Então, já se prepararam? Pegaram papel, caneta para anotar todos os insights, todas as máximas também? Já se organiza aí. Enquanto vocês se organizam, eu vou compartilhar um slide que eu preparei aqui. Nesse slide, enquanto eu compartilho na tela o slide, a minha imagem some, claro, né? E também, às vezes, ele trava um pouquinho. Então, vocês vão deixar de me ouvir por uns minutos até que o slide apareça para vocês. Vocês colocam nos comentários se está aparecendo bem, se está tudo certo. E minha equipe está acompanhando, porque eu não vejo tanto o comentário de vocês enquanto eu estou apresentando, mas a minha equipe está comentando, está acompanhando e vai responder tudo, vai me passar. Então, vou compartilhar aqui.
Slide. Produção ajuda, é aqui mesmo, né? Mais gente entrando, muita gente comentando, ó, apareceu aí para vocês, né? Tudo certo. Uma coisa que eu não comentei é que no final da apresentação eu tenho uma surpresa, eu tenho um outro presente. Além dessa aula e dessas dicas gratuitas que eu preparei para vocês, vocês têm mais uma surpresa quem ficar até o final. Então, preparem, se eu esquecer, vocês me cobram aí, como nesse bate-papo informal, né? E vocês já devem ter visto muitas pessoas ensinando que para ter mais resultados, para serem mais produtivos na vida, as pessoas precisam trabalhar mais, gastar mais energia e seguir uma rotina chata e maçante. É por isso até que muitas pessoas nem querem aprender sobre produtividade. Porém, as coisas que eu vou passar aqui para vocês não tem nada a ver com isso. É algo completamente novo e quase desconhecido. Então, eu já me apresentei no início, meu nome é Tatiane De Angela, eu sou idealizadora da Fábrica de Produtividade e também escritora do livro Faça o Tempo Trabalhar para Você, que hoje, graças a Deus, já é um best-seller com mais de 10 mil unidades vendidas pelo Brasil e pelo mundo. Nos últimos anos, eu consegui impactar a vida de mais de 100 mil pessoas. Fiz minha empresa expandir para fora do país, já tenho uma unidade lá. E no mês passado eu lancei meu livro, não sei se vocês acompanharam pelas redes sociais, em Orlando, Miami, Boston e Londres, Estados Unidos e Europa. E consegui tudo isso fazendo exatamente o que eu vou te ensinar aqui nessa apresentação. Por isso que eu preciso da atenção de vocês. E o que é interessante é que antes de eu ter o Instituto De Angela, que é a minha empresa de agora, eu contribuí também, trabalhei um tempo numa faculdade. Trabalhei 6 anos nessa faculdade. E lá eu contribuí para triplicar o faturamento. Tive um aumento salarial de 6.000% e tive uma franquia também no Nordeste, que depois de 3 anos ela foi avaliada pela matriz em 5 milhões e 100 mil. Mas a ideia é que todos esses resultados que eu consegui, eu só consegui criando um passo a passo que eu vou apresentar para vocês, esse passo a passo agora. E a ideia é a gente entender, falar, nossa, Tati, quantos resultados você teve, né? Quantas conquistas, olha, a empresa expandiu no Brasil, no mundo, conseguiu triplicar o resultado de uma universidade no Brasil inteiro, mas nem sempre foi assim, e nunca foi muito fácil, né? No início eu tive muito problema, só para vocês terem uma ideia, um pouco da jornada, eu li a pesquisa também de vocês e sei que muitos estão passando por desafios como eu já passei na vida. Com 11 anos de idade, eu perdi o meu pai de criação. Então, sobrou somente eu e minha mãe, não tenho irmãos por parte de mãe, e nós passamos por algumas dificuldades financeiras. E foi uma época muito difícil pra gente, sabe? Nessa época, eu entrei com tudo no marketing multinível. Eu tentava sobreviver com algumas vendas, vendi colchões Nippon Flex, vendi Natura, vendi semijoias, aprendi a fazer bombom para vender, e tentava de tudo para a questão de sobrevivência mesmo. E quando eu estava na faculdade, minha mãe, nessa época, ela entrou em um relacionamento que não deu muito certo. E você sabe, né? Parece que quando vem um problema, vem uma chuva de problemas, tudo de uma vez. Então, nesse momento, além do relacionamento dela não ter dado certo, ela ainda ficou desempregada e entrou em depressão. Foi uma fase muito difícil, ainda na faculdade, nós passamos fome, literalmente. E foi quando eu comecei a trabalhar como vendedora em uma faculdade. Logo terminando a faculdade, eu entrei como vendedora nessa faculdade que eu tripliquei os resultados. Nessa época, eu ganhava R$800 por mês. E um tio meu, ele foi visitar a gente, aquelas visitas, né, que é de Deus, foi até a minha casa e falou assim, conversando sobre os sonhos, sobre os objetivos de vida dele, a carreira e tal, ele comentou assim comigo. Falou, Tati, eu determinei que eu quero ser um divisor de águas por onde eu passar. E naquele momento eu não sei se foi pela admiração que eu tenho por esse tio, ou se foi pela profundidade daquilo que ele trouxe, mas eu abracei isso pra mim, falei, nossa, eu também quero ser uma divisora de águas por onde eu passar. E aquele momento foi a virada da minha vida, sabe aquela chama que a gente precisa? Porque eu já estava muito desanimada, já estava muito triste, eu tinha tentado de tudo, nada dava certo, e quando vem aquele avalanche de problemas, parece que a gente fala, nossa, não tem mais o que fazer, a gente não consegue enxergar, né, a luz no fundo do túnel.
E o que ele me trouxe é o que eu precisava ouvir, e eu abracei aquela causa e comecei a trabalhar 15 horas por dia, de segunda a segunda-feira. Porque eu queria realmente ser uma divisora de águas. E queria me destacar. Só que a grande questão é, eu tinha motivação agora, eu tinha energia, mas eu não tinha técnica, eu não tinha competência para fazer acontecer. E por isso, eu trabalhava muito, exaustivamente, de segunda a segunda-feira, porém, não conseguia ter resultados. Quando chegava o ranking no final do mês, falava, Tati, e aí? Eu nunca ficava em primeiro lugar no ranking das vendas. Sempre tinha um resultado muito aquém, ganhava meus R$ 800 por mês e ficava nessa. E foi quando eu comecei a estudar. Então, eu li milhares de livros, né? Eu comecei me perguntando, essa pergunta aqui, por que algumas pessoas são mais produtivas do que eu? Eu não sei se você já se perguntou isso. Se você já se perguntou, coloca aqui pra gente nos comentários. Em algum momento da vida você parou e fez aquela análise total da sua vida, aquele momento de autoconhecimento, e perguntar, poxa, por que algumas pessoas são mais produtivas do que eu? Essa pergunta é a que não quis calar naquele momento. E foi quando eu fui atrás de estudos. Aí eu fiz milhares de cursos, li muitos livros e comecei a desenvolver um passo a passo. Gente, eu varava a noite estudando e falava, meu Deus, eu preciso sair dessa. Eu preciso ter um momento da virada. Eu preciso ter resultados tão positivos, tão bons, quanto outras pessoas estão tendo. O que há de errado em mim? E a gente sempre pensa que o problema, né, é falar, será que é a política, a economia, será que sou eu? Eu não nasci para isso, sou incompetente, a autoestima vai ali embaixo. Foi quando, depois de fazer vários cursos, eu desenvolvi um método. Eu desenvolvi um passo a passo, tive acesso às maiores pesquisas, maiores estudos da Universidade de Harvard, a Universidade de Atlanta, a Universidade de Ohio. Recentemente agora fui no MIT, já trouxe novidades também para esse método. Mas a questão é, eu desenvolvi um método, desenvolvi um passo a passo, que inclusive eu coloquei no meu livro, que é o Faça o Tempo Trabalhar para Você, com o prefácio da Luísa Helena Trajano, que eu escolhi uma mulher que realmente consegue gerar resultados, consegue fazer acontecer também, que é uma inspiração para mim. E aí foi onde eu desenvolvi esse passo a passo e comecei a ter muito resultado na minha vida. Então, todos esses resultados que eu compartilhei com vocês no início, né, todo o faturamento que a gente expandiu para 6.000%, a minha receita pessoal, tudo isso veio desse passo a passo. E o que eu vou fazer agora nessa aula é compartilhar com você este passo a passo. Então eu te pergunto, vou ler aqui nos comentários, eu estou com o computador aqui do lado. Você quer aprender este passo a passo para ter o mesmo resultado que eu tive, mas, claro, sem ter que passar por todos esses problemas, né, por todos esses desafios que eu passei para ter que aprender a duras penas, tudo isso? Coloca aqui sim. A Kátia já tinha colocado, né? Eu sempre fiz essa pergunta, por que algumas pessoas são mais produtivas do que eu? Muita gente comentando sim, Renato, Edna, Rebeca, Thalita. Então vamos lá. Então agora vamos para o conteúdo e eu vou compartilhar com vocês o que não só eu apliquei na minha vida, mas nessa época que eu trabalhei na faculdade, a gente triplicou o resultado, toda a minha equipe, direta ligada a mim, hoje, eles são pessoas que conseguiram estar muito bem na vida, são empresários, são empreendedores, muito bem-sucedidos. E sempre que eu encontro, a conversa é a mesma. Falou, Tati, aquele passo a passo que você passou naquela época, que a gente aplicou e continua aplicando até hoje, foi fundamental para a gente ter chegado aonde nós chegamos. Então, eles até comentam muito que aquela fase que nós vivemos foi uma verdadeira escola para eles. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. E não só a minha equipe teve esses resultados, eu tive esse resultado, mas uma amiga minha, a Anne, apesar dela não ter sido da minha equipe, eu conversando uma vez com ela e ela estava muito desapontada, porque ela falou, Tati, eu tô casada, ela é mãe de gêmeos, então ela falou, tenho 2 filhos, tenho tudo que uma pessoa normal poderia querer ter, mas eu não me sinto ainda realizada. Eu estou muito triste, eu ando muito frustrada, ando muito ansiosa, não estou sabendo conciliar bem todas as demandas, todos os papéis. E ela falou, e esse desânimo que eu estou, sem saber como administrar a minha rotina, está me tirando sono, porque eu me sinto culpada, eu me sinto triste,
né? E às vezes me sinto inútil também. Então, quando eu passei todo esse passo a passo para ela e falei, Anne, começa a aplicar, experimenta isso, se cobra menos. E aí ela começou a aplicar tudo e hoje ela comenta, ela falou, Tati, essas dicas foram fundamentais para eu ser uma mãe melhor, uma melhor esposa e uma profissional muito mais competente, porque hoje ela já tem uma carreira mais sólida, ela é advogada, ela trabalhou um tempo numa empresa e agora ela está atuando como blogueira também. Então, esses casos, esses exemplos que eu estou contando para vocês, é só para vocês perceberem o quanto essas ferramentas funcionam, o quanto elas dão certo realmente. Mas o que a gente precisa entender é que a mesma coisa que aconteceu para eles, para minha equipe, para mim, para a Anne, todos esses resultados que eles obtiveram, eu não posso garantir que você vai conseguir a mesma coisa. Por quê? Porque depende muito de você aplicar, de você colocar tudo isso em prática. Então, tá o aviso dado, vamos continuar e vocês se comprometem a colocar tudo isso em prática e fazer acontecer? E vamos para o conteúdo agora. Vamos aprender das 10 dicas, das 10 ferramentas, o passo a passo que eu passei para minha equipe. Pelo nosso tempo, eu vou compartilhar 3 principais com vocês. Então, vocês vão ter acesso agora a 3 das 10 dicas que eu apliquei com a minha equipe, que eu apliquei comigo, que eu apliquei com vários alunos, com a Anne, e que todos nós conseguimos ter muitos resultados, muito sucesso nessa jornada. Então, vamos lá. Primeira dica, preparem agora caneta, papel, vamos anotar essa primeira dica. Eu falo muito sobre isso, mas as pessoas nem sempre têm a dimensão do quanto isso foi fundamental para a gente ter sucesso, né, e alcançar muito resultado. Então, a primeira dica é eliminar os ladrões do tempo. Gente, tem uma ferramenta, depois eu vou compartilhá-la com vocês, amanhã a gente manda um e-mail. E essa ferramenta, ela mostra os 28 ladrões do tempo que existem. São 28. Eu vou falar só de um aqui. Mas quem souber, quem tiver ideia de alguns ladrões do tempo, compartilha aqui nos comentários com a gente, para ver se a gente tem essa consciência. Porque o mais importante é ter a consciência, né? O primeiro passo para a gente conseguir ter uma mudança, ter uma transformação consistente na nossa vida, é começar com a consciência. Então, coloca aí redes sociais, que mais? WhatsApp, esses são os óbvios, né? Eu sempre falo que eles estão ali como um dos chefes da quadrilha. Facebook, tá dentro das redes sociais também. Sair para fumar. Olha, Stephanie, isso aí é novo, hein? Vou acrescentar. Então não são mais 28 ladrões do tempo, agora são 29 ladrões do tempo. Acrescentou um pouquinho. Gastar menos energia com mais resultado. Isso aí já é até uma estratégia, hein, no sério. Mas estratégia para a gente conseguir ter mais produtividade, ter mais retorno. E-mail, telefone, né, TV e celular, o momento do cafezinho, amizade no trabalho, tem que saber dosar, né, desorganização, muita conversa, procrastinação. Olha só, aqui está até surgindo os ladrões do tempo novos. Mas a ideia, como vocês mesmos estão trazendo aqui nos comentários, é que a gente já sabe quais são vários dos ladrões do tempo. São 28. E os 28, eles estão rodeando as nossas vidas todos os dias. A gente muitas vezes já sabe até quais são. Mas como lidar com isso, né? É a grande questão. E aí eu vou apresentar para vocês, eu criei uma solução para cada ladrão do tempo. Várias estratégias, várias formas a gente vencer esses ladrões do tempo. Por quê? Na época que eu trabalhava na faculdade, eu percebi que a gente não conseguia vender tanto. Eu não conseguia, como vendedora, vender tanto. A minha equipe depois, quando eu fui promovida para gerente, depois diretora comercial, eu não conseguia também fazer a minha equipe vender tanto. Por quê? Porque a gente estava ali sofrendo com os ladrões do tempo. E aí é aquela sensação, fala, meu Deus do céu, eu cheguei com uma agenda toda planejada, sei tudo que eu tenho para fazer, mas não sei, por algum motivo, eu simplesmente não consigo colocar nada disso em prática, não consigo fazer acontecer. E era isso que a gente vivia, sabe? A gente sofria muito. E o que acontece? Olha só um insight que eu tive, e não sei se isso acontece com vocês.
Mas à medida que surgem imprevistos, à medida que a gente apaga muito incêndio no nosso local de trabalho, à medida que a gente fica sofrendo, né, com algumas coisas que deram errado, a gente tende como fuga, como um momento de buscar espairecer, ir para as redes sociais, ir para a TV, ir para aquilo que é menos produtivo. A gente já sabe, muitas vezes a gente se pergunta, né, Tati, se eu sei que redes sociais em geral não é tão produtivo, se eu sei que eu gasto às vezes 3 horas do meu dia nas redes sociais, ou assistindo novela, assistindo Big Brother Brasil, ou no Netflix, ou em frente a um videogame, o que faz as pessoas gastarem, perderem tanto tempo com coisas que elas sabem que são inúteis, que elas sabem que não vai acrescentar simplesmente nada na vida delas, mas mesmo assim elas gastam muito tempo com isso? É simples. Muitas vezes isso é a nossa válvula de escape. É um momento onde a gente fala, nossa, acabei de resolver um pepino daqueles e tudo que eu quero agora não é ler um livro. Tudo que eu quero agora não é fazer um curso. Tudo que eu quero é espairecer. E aí a gente busca os recursos mais improdutivos para espairecer, né, para distrair. E aí é o momento onde tudo que é prazeroso, a relatividade do tempo, o tempo passa muito mais rápido, então você pensa, vou ficar 5 minutos aqui, quando vê, se passou 1 hora, 2 horas e já foi. Então o ladrão do tempo acontece muito assim, é muito linkado até ao nosso estado emocional. Vocês sabiam que quanto mais o nosso estado emocional está abalado, quanto maior é o nosso nível de estresse, mais é a tendência da gente procrastinar, da gente ter preguiça, né? Uma das coisas que leva à procrastinação, essa palavrinha difícil que significa deixar para depois, deixar para amanhã, aquilo que eu posso e deveria fazer agora, é a falta de motivação e a preguiça. E, Tati, que coisa feia, eu não quero falar que eu tenho preguiça, eu não quero admitir isso, né? Às vezes a gente tem que admitir que a gente está com preguiça e por isso está procrastinando. Mas por que acontece isso? Simplesmente porque a gente está num nível de estresse, num nível de ansiedade tão grande que a gente busca isso como fuga. Por isso que tem uma questão que fala assim, que pessoas produtivas, elas não têm estresse, geralmente, né? Tenta reduzir o nível de estresse, ou seja, uma pessoa extremamente estressada, ela é 24% menos produtiva do que as outras. Isso é fruto de uma pesquisa, de um estudo que foi feito com 160 mil pessoas de 185 países diferentes. Então percebam só a seriedade disso tudo. E aí, como que eu posso eliminar o meu ladrão do tempo? Primeira dica é reduzir o nosso nível de estresse, o nosso nível de ansiedade, né? Em outras aulas eu já comentei sobre isso, não vou aprofundar tanto agora por conta do nosso tempo mesmo, mas vamos de uma forma mais prática, de uma forma até mais técnica, como que a gente pode eliminar. Eu peguei um ladrão do tempo agora, o ladrão do tempo interrupções. Esse eu até coloquei no meu livro como sendo o chefe da quadrilha. Ele é um dos piores ladrões do tempo, né? Por quê? Porque, primeiro, é um ladrão do tempo que a gente não percebe. Vocês verem, muita gente comentou aqui. É redes sociais, comentou procrastinação, desorganização, vários ladrões do tempo significativos e extremamente presentes no nosso dia a dia, né? Mas a gente não vê as pessoas comentando o tempo todo sobre as interrupções. Então esse é o primeiro ponto, a gente nem percebe que ele é um baita ladrão do tempo. Segundo ponto, que ele é o chefe da quadrilha. Ele sempre está presente, seja para quem trabalha em casa, que aí a família interrompe o tempo todo, quem trabalha no escritório, quem trabalha na rua, o próprio celular, né? As próprias redes sociais, elas meio que juntam, viram 2 ladrões do tempo. Porque o fato de ficar aparecendo notificações o tempo todo, o celular vibrando, você está ali tentando se concentrar em alguma atividade extremamente séria e de repente o celular fica apitando. Você não está ainda conectado nas redes sociais. A gente não pode falar nesse momento que o ladrão do tempo é as redes sociais, porque você não está conectado lá. Mas ele está vibrando o tempo todo e está te distraindo, está te chamando a atenção. Então existem milhares de formas de interrupções hoje em dia, muito presentes no nosso dia a dia. E a grande questão saiu uma pesquisa que mostra que cada vez que a gente muda de uma atividade ou de uma tarefa para outra, a gente perde de 7 a 14 minutos para se concentrar novamente naquilo que a gente estava fazendo. Então é mais ou menos assim, eu sempre gosto de mostrar os exemplos, porque quando a gente pensa, nossa, 7 a 14 minutos é muita coisa, que viagem, que pesquisa é essa? Nada a ver, né? Mas aí eu gosto de demonstrar, ilustrar
por meio de alguns exemplos. Imagine você no seu dia a dia, no local de trabalho, e aí você está ali concentrado, fazendo um relatório, ou desenhando todo um planejamento, aquele projeto para colocar em prática, e de repente alguém vira para você e pergunta: ah, você viu, você foi no Rock in Rio? Só essa pergunta, de você foi no Rock in Rio, ou você ficou sabendo de alguém que foi, você viu o noticiário, o que acontece? A resposta é simples, sim ou não. A resposta é extremamente rápida, mas quando você volta para o seu projeto, para a atividade que você estava fazendo, você precisa simplesmente ler o projeto tudo novamente. E muitas vezes a gente ainda precisa fazer assim: gente, o que eu estava escrevendo aqui mesmo? Nossa, eu tinha uma ideia brilhante. Eu não sei se isso acontecia com vocês, mas desde a época de escola a gente já sofre isso. A professora pede na época de escola para fazer uma redação. Você está no meio da redação, ela começa a dar recados, ela começa a dar lembretes. Gente, lembrando, hein, que é uma narrativa, não é dissertação. Lembrando, não sei o que, tal. Aí no que você escuta ela, não dá para fazer duas coisas com excelência ao mesmo tempo, você para de escrever. Aí quando você volta para a redação, o que você tem que fazer? Ler a redação e pensar: o que eu ia responder agora? Nossa, eu tinha uma ideia, fugiu essa ideia. Então, esse é o impacto das interrupções nas nossas vidas. E aí eu fiz um cálculo muito simples para a gente ver o quanto que as interrupções nos prejudicam no nosso dia a dia. Com relação a 7 a 14 minutos, eu peguei uma média. Né? De 7 a 14, eu peguei uma média de 10 minutos, até para facilitar, né, nos nossos cálculos, para a gente ver quanto tempo que a gente perde com as interrupções. Então, supondo que vocês foram interrompidos 27 vezes durante o dia. Então, vamos supor que vocês foram interrompidos 27 vezes durante o dia de vocês. E agora coloca aqui nos comentários quantas vezes vocês são interrompidos. Vocês já pararam para medir isso? Eu parei. Na época que eu trabalhava na faculdade, o que eu fiz? Eu coloquei aqueles pauzinhos. Cada vez que alguém me interrompia, que o telefone tocava, que alguém da equipe chamava, o chefe, o par, né, eu ia colocando os pauzinhos. No final do período, eu contava quantas vezes que eu tinha sido interrompida. E aí foi onde eu tive o grande susto. E do grande susto, da grande dor, começou a vir também a grande ideia, né? A grande solução, o que fazer para lidar com esse ladrão do tempo. Então, algumas pessoas aqui já colocaram. A Nina colocou umas 50 vezes por dia que é interrompida. Lucélia, perdi as contas, né? Rosângela, sou interrompida o dia inteiro. Eu estava dessa forma também, viu, na faculdade. Por isso que eu não conseguia cumprir com nada que tinha planejado. E por isso que eu estava chegando no final do dia sempre com aquela sensação de que, meu Deus, estou exausta, trabalhei muito, mas o que eu consegui realizar hoje? O que eu consegui fazer com excelência? Absolutamente nada, né? Então, é o ponto que me fez parar tudo e pensar como que eu posso lidar. E as desculpas, desde quando eu ministro várias aulas, palestras, as pessoas falam: mas Tati, como que eu posso vencer as interrupções se é algo que não depende só de mim? As interrupções dependem mais do outro. Se o outro não me interrompesse, maravilha, mas o outro me interrompe. E aí é algo que está fora do meu controle, né? É o que a gente pensa, e eu pensava dessa forma também. Foi quando eu pensei o seguinte: vou sensibilizar. Nada melhor do que um acordo de convivência para a gente conseguir ter mais resultados, porque eu vou ter mais resultados e a minha equipe e o meu líder, que vai ser menos interrompido por mim, inclusive, todos nós teremos muito mais resultado. E foi a partir disso, eu vou apresentar a primeira solução, a primeira ideia que eu fiz e apliquei com a minha equipe. Chama-se de momento do silêncio. O que é o momento do silêncio? Alguém aqui já teve alguma aula comigo? Sabe explicar alguma coisa aí? A Mônica colocou: nossa, isso acontece muito comigo. Luiz Fernando, imagina no escritório de contabilidade, meu Deus! Financeira e contabilidade sofre. Você está no meio do cálculo e aí tem que parar tudo e voltar e fazer do zero. Olha o retrabalho que isso gera, né? O peso das interrupções. A Simone colocou: pois todos nós achamos o nosso problema é prioridade. Exatamente, Simone, você falou tudo. Esses dias eu estava falando sobre isso. Uma pessoa virou para mim e falou assim: Tati,
Mas às vezes eu estou finalizando o meu projeto, eu só preciso de um aval, eu só preciso tirar uma dúvida rápida com o meu líder. E aí eu vou deixar esse projeto no meio do caminho, pela metade, começar a fazer outra coisa, porque eu não posso interromper ele naquela hora por conta de uma coisa de convivência, por exemplo. E aí eu comentei, já pensou se todo mundo pensar assim? O seu projeto, essa resposta, esse aval que você precisa é uma prioridade sua, mas não necessariamente é uma prioridade do outro. E se toda a equipe chegar no chefe, no líder, para interromper ele porque estão com as prioridades, quer liberar caminho, quer resolver as coisas logo, o líder não vai conseguir ter tempo para treinar, desenvolver equipe, para fazer o papel dele, para atuar muito mais no estratégico do que no operacional. Ou seja, ele vai ser o dia inteiro ocupado, mas ele não vai ser produtivo. Que é aquele, eu já tenho até um vídeo, não sei se você já assistiu no canal do YouTube, né? A diferença entre estar ocupado o dia inteiro ou de ser produtivo. Produtividade está muito linkada a resultado. Qual que é o resultado que você tem gerado no seu dia? Fazendo menos. Uma coisa que eu sempre falo é que a matemática da produtividade é uma matemática muito simples. É a relação entre a energia que eu coloco e os resultados que eu obtenho. Se eu coloco muita energia e tenho pouco resultado, é nítido, fica claro que eu não estou tendo produtividade nenhuma. Agora, se eu estou colocando muita energia e tendo muito resultado, aí é o ponto onde as pessoas se enganam. Porque as pessoas pensam, poxa, se eu estou tendo muito resultado, então tá bom, não preciso melhorar nada, não preciso mexer nada, porque eu estou tendo muito resultado. Mas o grande problema é que para ter esse muito resultado, a pessoa está colocando muita energia e até que ponto que isso vai ser sustentável para a vida dela. Então, o grande X da questão, o segredo da produtividade, é como que a gente pode colocar menos energia e conseguir ter muito mais resultado. Esse é o nosso objetivo com essa aula aqui, vencendo os ladrões do tempo, vencendo as interrupções, que segundo o cálculo que eu fiz, né, supondo que você foi interrompido 27 vezes, não coloquei nem 50 vezes, hein? Coloquei só 27 vezes durante o seu dia, média de 10 minutos para se concentrar, significa que você está perdendo 4 horas e 30 minutos do seu dia só com as interrupções. Então, se você conseguir planos de ações, soluções, que é o que eu já estou compartilhando aqui com você, para conseguir vencer essas interrupções, isso significa que eu já vou cumprir com o meu dever da aula, com a primeira dica, hein? Já vou cumprir com o meu dever aqui de fazer você ganhar pelo menos 4 horas. Ou mais, né? Dependendo da quantidade que você é interrompido e da solução que você vai implementar. 4 horas ou mais por dia você vai ganhar para você fazer o que você quiser. E eu vou contar aqui a solução. Primeiro que eu fiz com a minha equipe foi o momento do silêncio. Nós sentamos, fizemos um acordo de convivência e, claro, aí que eu vou contar os pontos negativos, os problemas, né, as barreiras que todos nós temos. Vocês acham que 100% da equipe aderiu e adorou o momento do silêncio? Primeiro, o que é o momento do silêncio? O momento de silêncio é um momento onde a equipe não poderia se interromper. Claro que a gente trabalhava na área de vendas. O cliente sempre será bem-vindo, pode interromper à vontade. Então, quando a gente fala de momento de silêncio, não significa que a gente não possa conversar com ninguém, mas significa que a equipe em si, para aquelas conversas que nós chamamos de conversas paralelas, não poderia se interromper. Então, essa foi a questão. E aí a gente combinou, então, que de 8h30 da manhã até as 11h30 da manhã, era proibido um falar com o outro, a não ser que fosse questão de vida ou morte. Gente, anota esse parênteses aqui, hein? Toda vez que eu falo nas minhas aulas, as pessoas assustam. Proibido falar um com o outro? Como assim? E se for algo urgente? Claro, se for algo urgente, toda regra tem a sua exceção. Então, como toda regra tem exceção, pode ter um P? Pode, porque é algo urgente e importante. Mas a gente tem que ficar muito atento com o que é urgente e importante. Porque às vezes é aquilo que a gente já comentou. O que é prioridade para mim, não é prioridade para o outro. E vice-versa. Então, eu preciso disso. Mas peraí, isso aqui não pode esperar até 11h30 da manhã? Se não puder esperar até 11h30 da manhã, tudo bem de interromper. Agora, se puder esperar até 11h30 da manhã, por favor, né? Momento do silêncio. Então, foi isso que a gente começou a aplicar com a equipe e o resultado foi que em um mês nós sentamos para fazer o levantamento, até porque era um teste, né? Vamos ver se isso funcionou mesmo, se deu certo, o que todo mundo da equipe achou. E aí as pessoas da equipe comentaram, até mesmo as pessoas mais resistentes. Elas comentaram o seguinte: Tati,
tudo que estava pendente, que estava atrasado, eu consegui realizar em uma manhã. Foi impressionante. Gente, como que o ato de não interromper faz com que a gente entre num nível de concentração tão profunda e as coisas começam a fluir e a gente entra naquilo que tem uma pesquisa, um estudo que fala do estado de flow. Não sei se vocês já ouviram falar isso. O estado de flow é a relação, né, entre algo que seja gostoso de se fazer, desafiador, né, que nos desafie, que nos tire um pouco da zona de conforto, versus a nossa habilidade. Então, quando a gente tem habilidade, quando a gente tem competência para fazer algo, está ali lidando com um certo desafio, ou seja, não é monótono, não é chato, e a gente começa a fazer isso sem interrupções, e as coisas vão fluindo, vão andando, e a gente é desafiado, é como se fosse um jogo, né? Por que as pessoas gostam tanto de videogame? Porque o jogo deixa a gente no estado de flow. Nos desafia, trabalha dentro da nossa habilidade, dentro do nosso patamar, por isso que a gente vai subindo de nível aos poucos, e ali ninguém quer ser interrompido. Você chega para conversar com alguém que está jogando videogame, ele não te ouve, não posso falar agora não. Tem ali concentração plena, total. É esse jogo, essa realidade que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho também, para render muito mais. Então, gente, faça esse teste. Experimentem isso, que vocês vão ver que diferença que é na vida de vocês aplicarem o momento do silêncio. O risco é, na época, os outros departamentos gostaram tanto da ideia que quiseram aplicar isso também. E o financeiro falou, gente, definir que o nosso horário de silêncio agora vai ser das 8 às 18. Aí a gente falou, não, o que é isso? A gente também quer conversar com vocês, quer tirar dúvida, quer perguntar e tal. Então, corre o risco de algumas áreas específicas que até necessitam de mais concentração, obviamente, como a área financeira, o contador que está nos assistindo, né? É até importante a gente falar assim, ó, tem que ter um momento de interrupções também, porque um momento 100% de momento de silêncio não existe. Outra forma, isso aqui eu compartilhei uma ideia, uma maneira que eu apliquei com a minha equipe. Depois de um tempo, todas as ideias às vezes vão ficando um pouco mais relapsas, a empolgação, o entusiasmo para aplicar uma estratégia não é a mesma. E a gente foi e começou a testar uma coisa diferente. E deu muito resultado também. Quem já foi num rodízio de pizza ou em um rodízio de carne? Lá eles tiveram uma ideia genial de colocar uma plaquinha na mesa. Por quê? Quando a gente chega no rodízio, a gente tá com fome, e aí é maravilhoso que o garçom chega para servir toda hora, tal. A gente fala, nossa, que coisa boa, tô com fome, pode servir, pode interromper à vontade. Mas depois, você quer conversar, quer interagir com as pessoas da mesa, e você não consegue conversar, porque o garçom chega toda hora, super proativo, e fala, picanha, alcatra, filé, e a gente fica, você não consegue concluir o seu raciocínio com a outra pessoa, até o ponto que você vira para a pessoa e diz, peraí, o que eu estava falando mesmo? A gente se perde, porque o nosso sistema, o nosso cérebro, isso é um estudo científico, ele não foi feito para fazer duas coisas ao mesmo tempo com excelência, é um estudo da neurociência. Então a gente não consegue conversar com uma pessoa e ser interrompido por um garçom, responder e voltar no nível de raciocínio total. Precisa daqueles 7 a 14 minutos para se concentrar novamente no que estava fazendo. Então o que a gente faz nas empresas? Pega essas plaquinhas, coloca verde, significa interrompa com moderação, que a gente já sabe os danos, os prejuízos deste ladrão do tempo, que é as interrupções. Mas o vermelho, que fica bem destaque, assim, significa, e claro, você tem que fazer todo um acordo de convivência com as pessoas que você trabalha ou em casa. Né? Em casa é até mais fácil, você entra num quarto, fecha a porta, mas avisa, coloca uma plaquinha na porta também. O vermelho significa, eu preciso entregar esse relatório, eu preciso zerar os meus e-mails, e pelo amor de Deus, não me interrompa, eu preciso de concentração para fazer isso e render muito mais. Então, lembrando, a não ser que seja questão de vida ou morte, você possa interromper. Caso contrário, de jeito nenhum. A plaquinha está ali para sinalizar. É uma forma de comunicação, é um código para você render mais. E vamos à última dica só deste ladrão do tempo, só das interrupções ainda. E aí, por que eu passo 3 dicas para vencer um ladrão do tempo? Porque cada um tem um perfil diferente, cada pessoa tem um perfil diferente, às vezes trabalha num ramo diferente. E às vezes uma solução se aplica à sua realidade e outra não. Então vocês vão poder escolher qual dessas soluções se aplica melhor à sua realidade ou não. Tati, nenhuma dessas 3 soluções se aplicaram à minha realidade.
existem outras maneiras, e aí é um trabalho que eu faço muito, de coach mesmo, né? De perguntas para si mesmo, onde a gente fala assim, eu tenho que pensar mais, porque solução existe. Só falta, às vezes, uma reunião com a gente mesmo, um momento nosso para a gente criar essa solução, criar uma solução exclusiva, é até melhor. Então, vamos lá, a terceira solução é o Pomodoro. Quem aqui já ouviu falar sobre a técnica do Pomodoro? A técnica do Pomodoro, ele fala, em alguns casos, 20 minutos, 30 minutos, onde você dedica 20 a 30 minutos de concentração total em determinada tarefa e depois você tem 5 minutos de intervalo. Então, quando você tem uma necessidade de ser mais acessível, ou seja, ser interrompido mais vezes durante o dia, aí você pode fazer a técnica do Pomodoro. Olha, 30 minutos eu vou ter um momento só meu, sem interrupções. É um momento onde eu vou focar nessa atividade e eu vou ter metas para zerar essa atividade, para avançar em 50%, sei lá. Então você fica num nível máximo de concentração. Depois você tem 5 minutos, esses 5 minutos você pode ir ao banheiro, você pode esparecer, você pode tomar um café, conversar com os amigos e ser interrompido para perguntar e ser perguntado sobre qualquer outro assunto. E aí você vai fazendo isso. Hoje em dia existe até aplicativo no celular, com alerta, com despertador do momento de Pomodoro. Eu também uso, eu gosto muito, pessoas da área de criatividade, de marketing utilizam muito, por quê? Ele tem um ponto-chave além da interrupção. Olha que dica legal, hein? Fiquem atentos agora. Uma dica do Pomodoro. Vocês já perceberam que muitas vezes, olha um outro ladrão do tempo, muitas vezes a gente procrastina porque a gente tem muito tempo. Eu tenho 1 ano para entregar o meu TCC, para entregar minha monografia. Então, quando tiver 1 mês ou quando tiver 1 semana, em alguns casos, 1 ou 2 dias, eu faço. E a gente tem a tendência de deixar para a última hora, é natural. Por quê? Porque quando a gente está sob pressão, a gente funciona mais e funciona melhor. Isso é do ser humano. Então, o que o Pomodoro ele nos obriga a fazer? Criar pequenas pressões para nós. A gente pode estabelecer metas. Então, olha, agora eu vou ter 30 minutos só meu. 30 minutos sem nenhuma interrupção. E daqui 30 minutos vai ter 5 minutos de intervalo. Para eu merecer esses 5 minutos de intervalo, para que ele seja a minha recompensa, qual que é a minha meta, a meta que eu vou estabelecer para mim mesmo, dentro desses 30 minutos de plena concentração? E aí, nesses 30 minutos, porque se você tivesse 1 hora para fazer a tarefa, você gastaria 1 hora para fazê-la. Mas como você só tem 30 minutos, o que é mais interessante, gente, eu que tenho aplicado muito, o que é mais interessante que eu percebo, que eu consigo fazer tarefas que eu gastaria 1 hora em apenas 30 minutos. Porque eu estabeleço essas metas, eu crio essas mini pressões para mim e eu consigo um nível de concentração muito grande sem interrupções. Então é muito legal, depois pesquisem mais, aprofundem mais sobre esse tema, vale a pena aplicar o Pomodoro. Aí, uma pessoa aqui perguntou, né? E com relação ao telefone, é legal nessa hora uma coisa, se eu não tenho uma secretária para atender o telefone e anotar os recados, o que eu fazia muito na época que eu era vendedora? Eu trocava com um outro colega de trabalho. Então eu falei assim, ó, de tal a tal hora, só você atende todas as ligações. E de tal a tal hora, só eu atendo todas as ligações. Hoje a minha equipe faz isso. Porque todo o telefone toca, todo mundo da equipe pode atender. A não ser que um esteja ocupado, que tenha saído para almoço, que a pessoa esteja sozinha. Então todo mundo atende o telefone. E a gente divide horários. Olha, quem vai atender primeiro, de tal a tal horário, vai ser fulano. De tal a tal horário, ciclano. Por que a gente divide esses horários? Para deixar pelo menos um, concentrado durante um espaço de tempo. Eu não vou conseguir ficar concentrado o dia inteiro, eu não vou conseguir não ter nenhuma interrupção durante o dia. Mas dentro de 1 hora, você já consegue render muito, sem interrupções. Como lidar com e-mails e redes sociais? Desliga as notificações, isso é simples. Deixa o celular longe de você. Mas se alguém me ligar, tal, depois você retorna. 1 hora, 30 minutos, ninguém vai morrer por conta disso. Então a gente tem que ver uma coisa que minha avó sempre fala. Tati, notícia ruim chega rápido. Por que ela fala isso? Claro que é uma analogia que se aplica a tudo, né? O que for urgente vai chegar até você, vai chegar por meio de recado. Uma vez eu estava num local que eu nunca imaginei que alguém ia me achar. Minha secretária me achou lá, ela viu na minha agenda, viu que eu estava lá, entrou na lista telefônica, pegou o telefone do local, ligou lá no local e pediu para falar comigo.
Porque meu celular tinha acabado a bateria e ela não estava conseguindo falar e era algo urgente. Então as pessoas vão te achar quando for algo urgente. Pode ficar tranquilo. É muito melhor você se concentrar e ter um rendimento maior e conseguir adiantar as suas atividades e tarefas. Segundo ponto, segunda dica que eu apliquei com a minha equipe e que deu muito resultado. E esse, gente, assim como os outros, né? Às vezes parece muito óbvio. A gente fala, nossa, isso aqui agora veio para a parte motivacional. Não, se você pensa assim, eu considero, acho que vale a pena, a gente precisa de motivação, de energia, porque muitas coisas que a gente faz, que a gente sabe que a gente tem que fazer, a gente não faz. Olha que interessante sobre isso, meditem sobre isso. Tem muita coisa que a gente sabe que tem que fazer, sabe que dá resultado, mas a gente simplesmente não faz por falta de motivação, de energia, de vontade. E como que eu faço para ter vontade? Eu tenho que ter uma chama dentro de mim. Por que eu contei um pouco da minha história lá no início? Porque aquele momento em que meu tio falou, eu quero ser um divisor de águas por onde eu passar, aquilo acendeu uma chama que estava apagada dentro de mim. E isso me fez ter uma energia que até então não tinha, porque eu estava desanimada, eu estava cansada, eu estava frustrada, que eu já tinha tentado de tudo, vendido marketing multinível e nada dava certo, nada funcionava, até que eu precisei desse estalo, eu precisei de ter um sonho. Então, seja um sonho intangível ou um sonho tangível. Intangível em que sentido? Ser uma divisora de águas. Tem como mensurar, mas não tem como palpar. Né? Ou seja, um sonho tangível, de trocar de carro, fazer uma viagem para o exterior, fazer uma viagem para o litoral, dar entrada no apartamento, seja qual for o seu sonho, isso é capaz de nos mover muito mais e colocar todas essas técnicas, tudo que eu estou ensinando em prática. E por que eu estou trazendo isso? Vamos pensar agora, né? Eu falei para vocês que eu trabalhei muito tempo na área de vendas e uma coisa que eu sempre comento é como é desanimador, como é frustrante você receber tantos nãos por dia. E ainda ter uma autoestima elevada e ainda querer continuar e ter palavras de ânimo. E tem uma pesquisa que foi feita na Universidade de Harvard e um professor ele trouxe que pessoas otimistas, olha isso aqui, anotem, hein? Pessoas otimistas são 31% mais produtivas do que as outras. Coloca aqui nos comentários para mim o que é ser otimista. Qual é a definição, hein, dessa palavra? Como que a gente poderia ilustrar isso no nosso dia a dia? Eu sou uma pessoa otimista, então eu sou como? E aí nisso eu vou ser automaticamente 31% mais produtivo. Isso foi um estudo da Universidade de Harvard, o professor escreveu um livro baseado em toda essa teoria, em anos de pesquisas, e que ele comprovou isso. Então eu vou ler aqui os comentários de vocês. Tá no slide do sonho agora, é isso mesmo. Então, por que ter um sonho, né? Porque o sonho nos ajuda a ser otimistas. E sendo otimista, a gente aumenta a nossa produtividade. A gente tem gás, a gente tem energia para colocar em prática todas as técnicas, todas as ferramentas do dia a dia. Aí é que o Lucélio comentou, pensar em coisas boas é ser otimista, ótimo. Né? O André comentou, interessante essa do otimismo, faz sentido, faz demais. Luana, pensamento positivo, ver o lado bom de cada situação. Olha só, que interessante. Então isso significa que mesmo que eu esteja passando por um momento desanimador da minha vida, também que um trava-língua essa palavra, né? Mesmo que eu estiver frustrado com os meus resultados, né? Se eu conseguir enxergar um aprendizado disso tudo, se eu conseguir enxergar um lado bom da vida e ser positivo e continuar acreditando, se eu acreditar nessas ferramentas, se eu acreditar nesses ladrões do tempo e como vencer esses ladrões do tempo e começar a aplicar isso na minha vida, isso significa que eu vou ser mais produtivo. Pensar positivo e acreditar que vai dar certo. É a visão da solução para os problemas. Fantástica a contribuição de vocês. E é isso mesmo. Então, tudo começa por acreditar. A gente precisa ter um sonho, a gente precisa acreditar nele. E por mais que pareça ser clichê, né, piegas, esse negócio de motivação, de sonho, gente, funciona, dá certo. Não acreditem no que eu estou falando, simplesmente apliquem. E depois vocês me contam o resultado, assim como várias pessoas, vários alunos já compartilharam esses resultados. E o que eu fazia com a minha equipe, então? Eu coloquei agora, toda virada de ano, eles desenhavam um sonho para si mesmo. Desenhavam, pegavam imagens, né, da internet. Então, por exemplo, Tati, agora para 2018,
eu quero trocar de carro. E aí, claro, o sonho tem que ser muito específico, tem que ser muito detalhado. Eu perguntava, qual é o carro que você quer? Qual é a marca, qual é o modelo, qual é a cor, os mínimos detalhes. A gente imprimia aquela imagem, deixava bem visível na frente, e aí eu orientava. Gente, cada ligação que vocês fizerem, cada visita que vocês fizerem, cada não que vocês receberem, vocês vão olhar para este sonho, vão respirar fundo e vão acreditar. E vão dizer para si mesmos, eu vou conseguir. Isso, para mim, foi a chave para ter brilho nos olhos, para ter entusiasmo, para fazer acontecer, para ir atrás. Vocês lembram que eu falei que eu tive que ler muitos livros, eu tive que fazer vários cursos para desenvolver competências em mim. E tudo isso eu só consegui, eu só tive forças, eu só tive vontade para isso por conta dos meus sonhos. E todo ano eu tenho essa regra, eu estabeleço até hoje com a minha equipe. Todo ano um sonho novo e a gente tem que realizar. E a gente se compromete uns com os outros, porque quando a gente se compromete com outras pessoas, aumenta em 95% as chances de realização. Isso foi um estudo de Napoleão Hill no livro A Lei do Triunfo. E não só eu, não só minha equipe fizemos isso, mas como vocês podem ver aí na tela, atores de Hollywood, pessoas milionárias e bilionárias também possuem esse hábito. O Jim Carrey, ele conta uma história que eu achei bem interessante, porque nessa época ele não era ator, ele nem sonhava em ser ator, na verdade, ele não tinha a mínima ideia com o que ele ia trabalhar na vida. Ele não estava numa fase boa da vida, sabe? Aquela fase em que o pai, que era contador, olha, o pai era contador também, tem algumas pessoas, tem alguns contadores aqui, né? O pai, que era contador, ele escolheu essa profissão não porque ele gostava, mas porque ele achava que era seguro, era estável, todas as empresas precisam de contadores, e ele estava certo. Só que ele não gostava muito, então ele não fazia com tanta excelência. Quando a gente não faz aquilo que a gente ama, né, a gente não coloca tanta paixão, não faz com brilhantismo. E aí veio uma crise, o pai foi desligado. Pessoas que não entregam o seu melhor são mais suscetíveis de sair do mercado. E foi isso que aconteceu com ele. Ele foi desligado, então eles passaram por muitas necessidades, tiveram um momento difícil na vida também. E Jim Carrey, nessa época, ele escreveu nada mais, nada menos do que um cheque nominal a ele mesmo, obviamente, colocou uma data lá e escreveu um cheque no valor de 10 milhões de dólares. Esse era o pequeno sonho de Jim Carrey. Agora vocês imaginam, ele andava com esse cheque para cima e para baixo no bolso. Cada vez que ele ia fazer uma entrevista de emprego e recebia não, o que ele pensava? Não tem problema. Ele olhava para o cheque, respirava fundo. Respiração é fundamental, viu? Para a inteligência emocional, para o equilíbrio das emoções. Ele respirava fundo e dizia, eu vou conseguir. E assim ele andou por muito tempo com esse cheque. O resultado foi que depois de uns anos, próximo à data que ele tinha colocado no cheque, ele foi convidado para estrelar no filme O Máscara. E a data, muito próxima do cheque, ganharam um pouco mais de 10 milhões de dólares. Olha que interessante isso. Aí muitas pessoas podem pensar, Tati, então essa é a lei do segredo, né? É só a gente pensar positivo, a gente acreditar e cai do céu e tudo acontece. Pensar positivo e acreditar, a gente viu que é produtividade, que é otimismo. Então isso aí realmente dá certo, é o primeiro passo. Mas eu particularmente não acredito que só o ato de você pensar, de você acreditar e não fazer nada, você vai realizar. Tem um preço a ser pago. Pelo menos na minha história, eu paguei um preço muito alto, né? Eu lutei, eu batalhei, eu tive que aprender, eu tive que treinar, desenvolver, para conseguir ter os resultados que eu já tive até hoje. E sei, tem novos sonhos, tem outros resultados que eu quero alcançar e, claro, tem toda uma trajetória para isso. Então, para ele ter energia, para ele ter motivação em busca desse sonho, ele precisou ter o sonho claro. Se a gente não tem clareza do que a gente quer para as nossas vidas, nada serve. E aí o que acontece é essa parte aqui na tela. Né? A gente não aprende a dizer não. Porque um outro grande ladrão do tempo é a gente querer agradar a todos e querer fazer tudo para todos. Quem quer ser tudo para todos acaba não sendo nada para ninguém. Anota isso. Se você tá afim de agradar todo mundo, se você tá fazendo o trabalho de todos, e aí o seu tá ficando pendente, você tá indo fazendo hora extra para conseguir concluir o seu trabalho, se você tá nessa, com certeza você precisa colocar essa dica em ação. Aprender a dizer não. E aprender a dizer não, não só para atividades, demandas de outras pessoas, de terceiros, mas aprender a dizer não, inclusive,
para o que eu coloquei no meu livro como propostas tentadoras. Eu falo muito sobre isso. Recorrente, ó, com os meus alunos eu sempre falo, gente, cuidado com as propostas tentadoras. Elas vêm bonitas, elas vêm disfarçadas. Você olha, é tentador, é difícil dizer não. Mas uma vez eu ouvi uma frase de Steve Jobs, que ele disse assim: profissionais e pessoas de sucesso são aquelas que são capazes de dizer não a boas ideias. Na época eu não entendi, fiquei, como assim dizer não a boas ideias? Mas depois tudo fez sentido para mim. Porque dizer não a ideias ruins, isso é fácil. Qualquer pessoa consegue. Agora, dizer não a boas ideias é só para aquela pessoa que tem foco. Isso aí é a chave. Tem muita gente que fala, nossa, eu sou focado, foco é a palavra da moda, tal. Beleza, tem foco em 10 coisas ao mesmo tempo. Isso não é foco. Foco significa uma coisa de cada vez. É um projeto de cada vez, é uma oportunidade de cada vez. Ah, Tati, mas tem pessoas que têm 3 empresas e dão certo? Sim, mas a ideia é de duas uma. Ou ela estabilizou uma empresa para pegar a segunda, estabilizou a segunda, ela já está rodando sozinha, pega a terceira. Ou então essa pessoa tem sócios, que o sócio está trabalhando e ela é mais investidora. Então, ou ela é investidora, ou ela estabiliza melhor para passar para os dois. Agora, você pegar 2, 3 coisas do início, que dão muito trabalho, que geram muita demanda, e tentar levar isso ao mesmo tempo, ainda mais se forem coisas distintas, não forem coisas complementares. Gente, isso aí é suicídio. É você acabar com a sua saúde, acabar com a sua família, acabar com a sua vida. Não tem como, a gente tem que dizer não a algumas coisas. Por que o celular, o iPhone, né, Steve Jobs falou de dizer não a boas ideias, por que não fez vários modelos diferentes de aparelho, coisas diferentes, igual existia antigamente, né? Antigamente existiam inúmeras opções de celulares, mas ele fez o iPhone para que ele ter excelência, para ele colocar todos os recursos, todas as ideias em um aparelho, e esse aparelho rachar de vender no mundo inteiro. Então, foque em uma ideia, foque em uma atividade, dê o seu melhor nela. Aí sim você vai conseguir colher muitos frutos sem estar tão sobrecarregado e sofrendo. Porque até as preocupações e a ansiedade vai minando, destruindo a nossa energia e dessa forma a gente perde produtividade. Então, é uma grande sacada. O Luiz Fernando comentou aqui, repita a frase sobre dizer não. A frase que eu criei foi, uma pessoa de sucesso ela tem que ser capaz de dizer não a propostas tentadoras. Todos os dias a gente recebe várias propostas tentadoras, a gente tem que conseguir dizer não a elas. A do Steve Jobs uma pessoa de sucesso, uma pessoa capaz de dizer não a boas ideias. Então até ideias boas a gente tem que aprender a dizer não. Muitas dicas, né? Eu sei que eu tô aqui rápido, é muita coisa mesmo, mas a gente tá indo agora para a última dica, a terceira, né? Que é sobre a importância de treinamento. Gente, isso aqui é uma outra coisa, assim como um sonho que parece ser tão óbvio, mas a gente simplesmente não faz. E eu percebi que eu gastava 15 horas trabalhando e não tinha resultado. A partir do momento que eu falei, não, vou trabalhar às 8 horas do dia, às 8 horas do expediente, e terminando ou não o trabalho, claro que eu comecei a conseguia terminar por conta da eliminação dos ladrões do tempo, né? Mas terminando ou não, eu vou estudar. E eu comecei a fazer vários cursos, como eu comentei. Comecei a ler vários livros. E nessa busca por vários cursos, vários livros, foi onde eu comecei a ter vários insights, várias sacadas, toda essa questão dos ladrões do tempo, toda a questão de ter sonho, de trabalhar o sonho com a minha equipe, tudo isso que eu estou compartilhando aqui com vocês só foi possível, não foi assim do nada, até porque, eu não sei se isso acontece com vocês, hein, pode ser comigo. Quando a gente está muito frustrado, muito sobrecarregado, parece que não tem aquela luz no fundo do túnel, o que acontece? Parece que bloqueia, paralisa. A gente paralisa a tal ponto que a gente não consegue nem produzir muito. Quanto mais conseguir gerar resultado, ter ideias brilhantes para aplicar, aí que não tem mesmo. Entendeu? Então eu estava paralisada nesse momento. E o que me fez sair dessa paralisia foi exatamente o treinamento. Quanto mais eu aprendi, quanto mais eu estudei, mais eu consegui vencer e ter acesso a métodos poderosos. Então eu gosto e me inspiro muito nos atletas olímpicos. Né? Os atletas olímpicos, poxa, a gente vê os depoimentos na época das Olimpíadas, então passa vários noticiários sobre isso.
E é tão inspirador, né? A gente pode trazer para o nosso dia a dia, para a vida, para os negócios. Eles mostram o quanto que eles treinam. Eu me lembro de uma vez que eu assisti um atleta olímpico e ele comentou que ele era atleta velocista, né? Então, fazia corridas e tal, e ele comentou que ele ficou 1 ano treinando arduamente para conseguir vencer, ganhar 1 segundo na corrida dele. Então, se antes ele corria, sei lá, em 1 minuto, agora ele estava correndo com 1 segundo a menos. Aí eu pensei, gente, que sofrimento, né? 1 ano inteiro de treinamento, 1 ano inteiro de dedicação para economizar só 1 segundo na corrida, é ingrato isso. Só que aí no final ele disse, e esse 1 segundo foi a chave para eu ser vencedor. Foi porque os vencedores, os campeões, é 1%. É um pequeno detalhe que torna a pessoa extraordinária. Então, para a gente conseguir alcançar resultados extraordinários em nossas vidas, não é aquela baita mudança, mas é uma pequena mudança todos os dias, com consistência, que traz uma entrega, que traz um retorno muito maior para as nossas vidas. E foi isso que aconteceu com ele, que fez ele ser o número 1 e ser o campeão. E uma vez eu vendo um documentário de jogadoras de futebol, e aí essas jogadoras de futebol tinha uma que era líder, que era destaque, que era referência, né? E aí por que será que ela era referência? Certa vez terminou o treino, todas as jogadoras foram embora, o técnico foi para a sala dele, e a Bia, que era ganhadora, que era vencedora sempre, estava lá na quadra ainda treinando um exercício chamado de cones. Quem gosta de futebol, acompanha isso, sabe que é um dos piores exercícios que tem, é extremamente estafante. Né? E ela estava ali, de repente ela parou e respirando super ofegante, suor escorrendo por todo o rosto, por todo o cabelo, e o técnico chegou e assistiu aquela cena. E aí ele disse o seguinte, ele até escreveu um bilhetinho para ela, porque ele ficou tão surpreso com aquela atitude, que o bilhetinho foi o seguinte, para mim, a imagem de um campeão é alguém encharcado de suor, em ponto de exaustão, mesmo quando ninguém está olhando. Olha a profundidade dessa fala. Para mim fez todo sentido. Eu falei, nossa, é isso. O meu suor, a minha dedicação não tem que estar no trabalho, não tem que estar em fazer mais, mas tem que estar em treinar, em desenvolver tanta competência, em desenvolver tanta habilidade ao ponto de eu me tornar extraordinária naquilo que eu faço. E aí eu vou conseguir fazer com mais resultado. Por exemplo, na área das vendas isso ainda fica mais fácil medir, mas em qualquer área se aplica. Eu não preciso fazer tantas visitas, tantas ligações, se as poucas visitas ou as poucas ligações que eu fizer, eu já for extremamente assertiva. Se eu conseguir ali, né, gerar o rapport, se eu conseguir realmente traçar as técnicas de vendas que funcionam, se eu conseguir ter resultado, e isso tudo vem com treino, vem com a prática, é o desenvolvimento da habilidade mesmo. Então, estamos chegando ao final, ainda não chegamos, mas aqui só uma revisão dos 3 pontos que nós vimos, né? Elimine os seus ladrões do tempo, a importância de ter sonho, que ele é o que vai nos mover, ter esse combustível interior, e a importância de treinar como os atletas olímpicos treinam, seja a área que você atua, né? Muitas pessoas às vezes estão em determinadas áreas, não por escolhas, mas porque eu não tive muita opção de fazer uma faculdade, eu não pude ser médico, então eu escolhi, isso aqui caiu para mim, eu não escolhi, eu fui escolhido por essa profissão. Mesmo assim, treine e busque ser o melhor da sua profissão. Busque amar aquilo que você faz, que os resultados eles virão como mera consequência. Esse é o grande segredo, na minha opinião. Mas até aqui, me conta, coloca aqui nos comentários de vocês. O Luiz Fernando trouxe uma frase que é a minha preferida, viu, Luiz Fernando? Isso aqui eu uso direto com a minha equipe. Inclusive, colocamos no site, que é Gosto do Impossível, porque lá a concorrência é menor, do Walt Disney. Concordo plenamente e essa frase foi uma das que me moveu por muito tempo. O André colocou, se não tiver equilíbrio nas atividades, essa de fazer sempre favor para os outros, a gente mesmo que se prejudica no fim das contas. Exatamente isso. E aí coloca aqui para mim o que vocês mais gostaram. Vamos compartilhar nos comentários quais foram os principais insights. É até uma forma de a gente se comprometer, né? O que eu já quero colocar em prática imediatamente, me comprometa aqui com essa comunidade, com esse grupo. E uma frase que me inspira muito quando a gente fala de produtividade, enquanto vocês deixam aqui os principais insights e comentários de vocês, é essa frase de Benjamin Franklin. Ele diz assim,
Você ama a vida? Então não desperdice tempo, porque é disso que a vida é feita, é disso que ela é feita. Então quando a gente perde tempo, seja com qualquer ladrão do tempo, a gente não está perdendo só tempo, não está perdendo só dinheiro. Nós estamos perdendo vida também. Isso é muito sério. Por isso que realmente a gente precisa traçar essas soluções, esse plano de ação e começar a implementar imediatamente em nossas vidas para conseguir ter um resultado muito maior. Então vamos lá, me conta nos comentários se vocês estão gostando do conteúdo até aqui e também o que vocês mais gostaram. Coloca aí. É claro que tudo que nós falamos é apenas 1% do conteúdo de produtividade, alta performance e geração de resultados. Com tudo que você já viu até aqui, já terá resultado ao aplicar, sem dúvida. Mas é importante saber que esse assunto é muito mais profundo. Por isso, antes de abrir para perguntas e responder às dúvidas de vocês, e antes também de eu compartilhar aquele link do seu presente por ter ficado até o final, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha de eu trabalhar pessoalmente com você para te ajudar a chegar nos seus objetivos? Você gostaria que eu estivesse ao seu lado mostrando todos os segredos sobre produtividade, alta performance e geração de resultados? Como seria se nós pudéssemos trabalhar juntos para que você aplicasse isso na sua vida, no seu negócio e na sua carreira? Muitos de vocês me perguntaram sobre isso. E a verdade é que eu tenho um programa que pode realmente te ajudar a chegar em todos esses resultados. Vocês gostariam de saber o que é e como funciona esse programa? Coloca sim aqui nos comentários. Imagine que agora você está em um lugar que você goste muito. Talvez na sua casa ou no seu escritório, um lugar super aconchegante e que você decorou exatamente como gostaria. E ali você senta, olha à sua volta e suspira com orgulho. E por alguns instantes passa um filme em sua mente e você percebe o quanto conseguiu construir. E com o vento batendo em seu rosto, você sorri e comemora, pois finalmente está tranquilo, porque conseguiu chegar aonde sempre sonhou. Agora você tem o tempo e o dinheiro que precisa. Você não é mais refém, mas agora consegue ter tempo para os filhos, para a família, para o lazer e assumiu de uma vez por todas o protagonismo da sua própria história. Imagine como será leve a vida quando puder escolher o que você quer fazer, ao invés de ser escravo do tempo e das suas atividades. Imagine quando você já não souber mais o que é pendência, porque agora você está pronto para ir para o próximo nível e ter uma vida abundante e próspera. É essa vida de ganhos extraordinários que você pode e merece ter. E isso é totalmente possível. Muito bem, como vocês me pediram para saber mais sobre isso, eu vou apresentar a você o Produtividade Gold. O Produtividade Gold ele é um treinamento 100% online que você poderá assistir quando, onde e quantas vezes quiser. Quando eu falo de produtividade, de ser produtivo, eu estou falando de ter mais tempo. Ser produtivo não é trabalhar mais, como muitos pensam. Ser produtivo é trabalhar menos, porque agora você trabalhará de forma mais estratégica e inteligente. E agora, o que você vai fazer com o seu tempo é você que escolhe. Talvez você vai brincar com os seus filhos, se você tiver filhos, obviamente. Ou vai criar um projeto novo para a sua vida. Quem sabe você vai iniciar um novo negócio. Ou vai estudar para ter um negócio, ou estudar para uma segunda carreira, ou estudar mais para passar num concurso. Eu não sei o que você vai fazer com o seu tempo. Agora, produzir mais é ter mais tempo. Muitos dos meus alunos que fizeram esse treinamento comigo, quando iniciaram, estavam em um estado de ansiedade tão grande, de angústia, em alguns casos até de desespero, porque eles não conseguiam conciliar todas as áreas da vida. Se davam atenção para a carreira e para a família, deixavam a saúde e os estudos de lado. Ou se davam atenção para a família e para os estudos, deixavam a saúde e a carreira de lado, sempre faltando alguma coisa. Essas pessoas, elas viviam em um estado constante de frustração pelo momento presente que não estavam vivendo ou pelo futuro que não estavam conseguindo construir.
E é por isso que hoje em dia é tão importante sermos mais produtivos. É isso que diferencia as pessoas que são verdadeiramente plenas e felizes das pessoas que sentem que sempre está faltando alguma coisa, que não conseguem atingir os seus objetivos e organizar as suas vidas. E se você quer atingir um alto nível de produtividade, se você quer caminhar na direção daquilo que você realmente quer para a sua vida, a melhor maneira de conseguir isso é com um método. Com método tudo fica muito mais fácil e o resultado vem muito rapidamente. E o Produtividade Gold é justamente um método totalmente prático para te levar para uma vida de ganhos extraordinários, onde você terá mais tempo e vai atingir tudo o que deseja. E hoje eu tenho uma oferta especial para você. Ao decidir investir hoje no Produtividade Gold, você vai receber um método dividido em 6 módulos, onde você vai ver. Primeiro módulo. O que diferencia uma pessoa produtiva de outras pessoas? Grandes realizadores como Bill Gates, Barack Obama, entre muitos outros, assim como eu e você, temos somente 24 horas em cada um dos nossos dias. Agora, por que essas pessoas conseguem ter grandes resultados, realizar grandes sonhos, enquanto outros, com objetivos e projetos até menores, trabalham tanto, vivem correndo, mas acabam mal saindo do lugar? Eu mostro que o problema está muito relacionado à cultura e herança de comportamentos e hábitos. Só para você ter uma ideia, o Brasil está em 81º lugar no ranking da produtividade, segundo a revista Exame. Enquanto algumas pessoas acreditam que não são produtivas por conta da sua personalidade, característica ou excesso de tarefas, eu comprovo que não. Que o problema são as referências de comportamento e hábito que essa pessoa tem ou teve no seu passado. Estudos comprovam que o americano é 5 vezes mais produtivo do que o brasileiro. Eu sempre mostro isso nas minhas aulas e palestras para que a gente possa mudar essa realidade. E depois de estudar em Harvard, MIT, Ohio, a Universidade de Atlanta e treinar mais de 27.000 pessoas aqui no Brasil, eu pude ter um comparativo e comprovar essa diferença de resultado entre o brasileiro e o americano. Ele não acontece por acaso. E nessa primeira etapa do Produtividade Gold, nós vamos aplicar um processo intencional de mudança de cultura e padrões de comportamento. Mudanças pequenas e sutis que vão acontecer gradativamente e que vão gerar novos hábitos para produzir novos resultados. Você vai terminar esse primeiro módulo conseguindo produzir mais e tendo mais tempo livre com essas pequenas mudanças de comportamento. Imediatamente, você vai começar a sentir como é incrível a sensação de ter mais resultado nos seus atuais projetos. E ainda ter mais tempo livre para outras áreas da sua vida, que talvez hoje você não dê atenção nenhuma. E tudo isso é apenas o início da transformação que o Produtividade Gold vai gerar na sua vida. Porque no módulo 2 nós vamos avançar e turbinar a sua produtividade, focando de maneira específica na sua personalidade e características. Olha só que legal! Nós vamos falar qual que é o seu perfil de produtividade. E eu vou trazer técnicas e ferramentas que serão aplicadas para identificar o seu perfil comportamental e criar um plano estratégico perfeito, extremamente personalizado para você. Eu vou te mostrar que você não precisa se transformar em uma nova pessoa, algo que eu acredito que não é nem possível. O que nós vamos é identificar quais são as suas características, seus pontos fortes, suas vulnerabilidades. E com base nessas informações, atuar estrategicamente para potencializar os seus resultados. Você vai ver que, por exemplo, desorganização, centralização são características de determinados perfis comportamentais. E que você não tem culpa nenhuma em ser assim. É algo natural. Todos temos imperfeições que trazem alguma dificuldade para a nossa produtividade. Todos os perfis têm. E você só vai ter culpa se negligenciar e se conformar com essas características, sem fazer absolutamente nada para mudar essa realidade. E por isso, eu vou te mostrar como lidar com seus pontos fortes, sem que você precise se sacrificar ou lutar
contra alguma característica que é naturalmente sua. Você descobrirá quão recompensador é você ser a melhor versão de si mesmo. Neste módulo, você vai se tornar um mestre de si mesmo. Você vai combater as suas fraquezas, ser um perito da sua própria vida e começar a se transformar em dono do seu próprio tempo. Então, você estará pronto para avançar para o módulo 3, onde eu vou te ajudar a estabelecer os seus objetivos de vida. No módulo 3, a gente fala sobre o poder do estabelecimento desses objetivos de vida. E eu vou te mostrar como definir metas de forma que seja praticamente impossível você não conseguir atingi-las. Eu vou também trazer ferramentas que irão te ajudar a definir todos esses objetivos, caso você hoje se sinta completamente perdido, sem rumo ou sem direção. E aqui você não vai ganhar apenas mais tempo, você vai ganhar mais vida. Você vai encontrar o seu caminho. E assim, como quem sai para uma trilha, você terá um mapa e uma bússola te guiando na rota certa, na direção que você escolheu para curtir essa aventura maravilhosa que é a vida. E como os equipamentos e suprimentos que você precisa para superar todas as dificuldades de uma trilha e chegar no seu destino. Eu vou também te fornecer os recursos necessários para você vencer a falta de foco, a falta de perseverança ou qualquer outra coisa que possa te impedir, que seja obstáculo para você chegar nos seus objetivos. E de posse desse arsenal infalível de recursos para atingir os seus sonhos e metas, nós estaremos preparados para o próximo nível. No módulo 4, você vai receber um passo a passo prático, através de 5 etapas para você construir o seu propósito de vida. Ele é incrível! E identificando o seu propósito de vida, mesmo depois de definir esses objetivos e metas, algumas pessoas ainda sentem que estão andando no escuro. Elas sabem que estão avançando, que aquele é o caminho, só que mesmo assim sentem o desânimo batendo na porta. Daí elas começam a procrastinar, a adiar e não avançam na vida como realmente poderiam e merecem. Você já se viu assim? Agora, quando você define o seu propósito de vida, você consegue enxergar o seu destino com clareza. Você fica completamente motivado, ganha forças e consegue performar como os grandes realizadores. O propósito é como se fosse uma injeção de ânimo que você recebe diariamente e que te dá um superpoder para você derrubar qualquer barreira ou dificuldade que possa te impedir de conquistar o mundo que você está construindo. E através de passos claros e simples, nesse 4º módulo do Produtividade Gold, você vai construir o seu propósito inabalável para se tornar o protagonista e super-herói da sua vida. Já no módulo 5, nós vamos realinhar os seus hábitos, de acordo com o seu propósito, objetivos e metas. Você vai ver a matriz do tempo. Vamos primeiro avaliar onde e como você está gastando o seu tempo, através de um teste bem legal que é realizado na matriz do tempo. E assim identificar em qual dos 4 perfis de produtividade você se encaixa. Vamos imprimir um retrato claro e preciso do seu atual momento. E depois vamos aplicar um plano prático para você atingir um nível de excelência com resultados extraordinários em todas as áreas da sua vida. Você terá acesso a novas técnicas e ferramentas para organizar definitivamente tudo que envolve a sua vida, os seus hábitos e também a sua rotina. Se você hoje sente que só apaga incêndios, ou se você se sente decepcionado, como se trabalhasse o dia inteiro, mas no final fica aquela sensação que não fez nada. Ou ainda, se você sente que o desperdício ou o excesso de tarefas estão te consumindo, nessa fase você terá um plano de ação pronto e detalhado para você simplesmente colocar em prática e se tornar altamente produtivo, atingindo assim o nível máximo da matriz do tempo. Aqui é a fase da maestria, quando você terá o seu tempo realmente dedicado para coisas que realmente gerem lucro na sua vida. E para finalizar, no módulo 6, você vai assumir o controle total e ser realmente dono do seu tempo. Você vai aprender a lidar com os ladrões do tempo.
E aqui você já estará transformado, já estará conquistando as suas metas, cuidando do que é realmente importante para você e sentindo um nível de felicidade e plenitude que talvez você nunca tenha imaginado antes. Mas ainda assim, podem surgir alguns ladrões do tempo querendo segurar você, mais especificamente 28 ladrões do tempo. Apenas um deles pode roubar ou destruir com 4 horas e 30 minutos do seu dia. E por isso, você terá planos de ação cuidadosamente elaborados para você se blindar de cada um desses ladrões do tempo. E você vai ter a certeza que você estará vivendo ao máximo cada minuto, cada dia da sua vida. Desse modo, eu te pego pela mão e te acompanho através de uma jornada extraordinária para você ter mais vida, mais tempo e mais resultados. Tudo isso tem um valor de apenas R$ 4.000. Isso porque se Produtividade Gold apenas te desse mais tempo para estudar, por exemplo, com certeza você já recuperaria esse investimento em pouco tempo, não é mesmo? Mas eu ainda pensei por muito tempo em como poderia fazer esse curso ficar ainda melhor para você. Então eu consegui fechar alguns bônus incríveis, imperdíveis, que você vai levar totalmente de graça, junto com o programa, ao fazer a sua inscrição. No bônus 1, você vai receber o teste DISC, de perfil comportamental, para entender com mais clareza e profundidade sobre o seu comportamento. O resultado deste teste é um relatório com várias páginas, detalhando absolutamente tudo sobre você, como você lida com o ambiente à sua volta e o motivo pelo qual você tem determinadas ações e reações. Muitas vezes a gente não entende. E com a precisão do resultado deste teste, você vai conseguir se autoconhecer e ir mais no íntimo do seu verdadeiro eu. E assim ter uma base de conhecimento ainda mais sólida para colocar em prática o plano de ação específico para o seu perfil comportamental, que eu vou ensinar no curso. É totalmente personalizado. Esse é um teste que é vendido separadamente por uma empresa especializada e ele tem um valor de R$ 230. Mas eu resolvi bancar este custo e eu vou oferecer como bônus totalmente de graça para os alunos do Produtividade Gold. No bônus 2, você vai aprender como controlar a ansiedade e o estresse com a psicóloga e especialista no assunto Rosane Santos. Segundo uma pesquisa que foi realizada com 160 mil pessoas de 185 países da Global Corporate, pessoas não estressadas são 24% mais produtivas do que as outras. Você já imaginou? Isso quer dizer que basta você eliminar o estresse da sua vida que você será automaticamente 24% mais produtivo. Simples, não? Basta você não se estressar mais. Só que, claro, a gente sabe que essa não é uma tarefa nada fácil de se fazer. Eu diria que é até impossível para quem não tem um método e técnica para lidar com isso. E por esse motivo eu trouxe a Rosane Santos, para que você tenha acesso a técnicas e ferramentas testadas e comprovadas para lidar e controlar melhor a ansiedade e o estresse, e assim aumentar de maneira imediata o seu nível de produtividade. Esse material ele é vendido separadamente no valor de R$ 197, mas a Rosane topou e também sairá de graça como um bônus exclusivo para você. No bônus 3, você vai resolver um problema futuro que o Produtividade Gold vai gerar na sua vida. Sim, o curso de Produtividade Gold gera problemas. Esse programa vai fazer com que você transforme e aumente drasticamente todos os resultados de todas as áreas da sua vida. Sem exceções, até aquelas áreas que estão hoje adormecidas serão acordadas e transformadas. E uma dessas áreas é a financeira. De maneira muito simples e direta, o que vai acontecer é que você vai começar a ganhar dinheiro como nunca ganhou com o aumento da sua produtividade. Só que no passado, eu percebi que isso se tornava realmente um problema. Meus alunos começavam a ter muito resultado e não sabiam o que fazer com seus ganhos. Eles não eram acostumados a ganhar tanto dinheiro, só que começavam a ganhar e não sabiam o que fazer. Assim, eu resolvi ajudar e consegui com o professor e educador financeiro Estevan Daltro um conteúdo para te ensinar como lidar com as finanças.
Desse modo, você não fará somente o tempo trabalhar para você, mas você fará também o dinheiro trabalhar para você. Só que não para por aí. No bônus 4, você vai aprender com o Ricardo Teixeira, um campeão mundial de karatê, como fazer uma apresentação de alto impacto. Para que você possa atingir um nível de excelência no relacionamento com as outras pessoas, você precisa saber como se apresentar, como apresentar as suas ideias e como apresentar os seus projetos. Por isso que eu convidei o Ricardo e ele topou fornecer esse conteúdo que vai te levar para um nível de excelência em suas apresentações, mesmo que você seja uma pessoa tímida e que tenha dificuldade de falar em público. Assim, você conseguirá desenvolver muito melhor os seus relacionamentos e mostrar a diferença que você pode fazer na vida de outras pessoas. Seja através de uma apresentação, de uma palestra ou até mesmo de uma simples conversa. Já no bônus 5, eu mostro como funciona a minha agenda. Sem esconder nada, eu vou mostrar para vocês a minha rotina. Eu mostro o que eu faço nos meus domingos, nos sábados, o que eu faço à noite, tem hora por hora ali. E eu explico por que eu planejei cada detalhe daquela maneira. Você vai ver como fazer uma agenda que realmente funcione. Muitas pessoas desistem da agenda porque todas as vezes que tentaram fazer, não conseguiram. Às vezes não conseguem seguir. Só que existem alguns motivos que fazem as agendas falharem. E nessa aula eu explico quais são os motivos. E como, de fato, fazer uma agenda que você consiga colocar em ordem, colocar em prática e que funcione. E para finalizar, no bônus 6 eu vou te ensinar 3 técnicas simples e práticas para que você seja uma pessoa muito mais disciplinada e consiga usar o tempo a seu favor. Ter disciplina é indispensável para que você coloque em prática todas as técnicas e ferramentas que eu ensino no Produtividade Gold e tenha, dessa forma, a vida dos seus sonhos. Então, para facilitar essa jornada e tornar mais fácil a aplicação de tudo que eu vou te ensinar, com esse bônus você terá acesso a 3 técnicas simples para começar a aplicar imediatamente e usufruir ao máximo desse novo estilo de vida que você terá daqui em diante. A coragem e a disciplina que poderiam faltar para você viver a vida que sempre sonhou, eu te ajudo a adquirir com esse último bônus do programa. Então, ao adquirir o Produtividade Gold, hoje você vai receber um método passo a passo para atingir um alto nível de produtividade e caminhar na direção daquilo que você realmente quer para a sua vida. E mais! Você vai ter acesso ao bônus 1, que é o teste DISC de perfil comportamental, bônus 2, como controlar o estresse e a ansiedade, bônus 3, como fazer o dinheiro trabalhar para você, não é só o tempo, bônus 4, como fazer uma apresentação de alto impacto, o bônus 5, como fazer uma agenda que realmente funcione e o bônus 6, 3 técnicas simples e práticas para você ser mais disciplinado. Tudo isso no valor de R$4.000. Se isso fizer você finalmente chegar em uma realidade onde você vai trabalhar menos, ter mais resultados e atingir o verdadeiro sucesso na vida, você acha que o Produtividade Gold valeria os R$4.000? Se esse for o caminho para que você finalmente saia do lugar, tire seus projetos do papel, das ideias e comece a ter uma vida abundante e próspera, você acha que valeria o seu investimento? Se o Produtividade Gold te der mais tempo e fizer o seu negócio ou carreira crescer, você acha que valeria a pena? Você percebe que se eu cobrasse R$4.000 seria um excelente negócio? Acontece que hoje eu não vou cobrar isso, porque você é especial, porque você está comigo neste webinário e você investiu o seu tempo para estar aqui. Eu valorizo muito isso. Como eu disse, você não vai precisar investir isso hoje. Eu tenho uma oferta especial para você. O valor que você vai investir é de apenas R$1.297. E esse valor ainda pode ser parcelado e é até 12 vezes no cartão de crédito. E todos que adquirirem o Produtividade Gold hoje, além de receber um método e todos aqueles bônus que nós já falamos, ainda vão ganhar mais um bônus extra. Sim, é um valor diferenciado e ainda tem bônus extra. Um treinamento completo sobre persuasão, onde eu vou te mostrar como vender mais em menos tempo,
para você influenciar as pessoas e atingir aquilo que deseja. A habilidade de persuadir e influenciar as pessoas é uma arma poderosa para gerar resultado em todas as áreas da nossa vida. E só para ficar bem claro, persuasão é diferente de manipulação. Não vou ensinar ninguém a manipular aqui não. A persuasão ela está relacionada a ter argumentos claros para convencer a outra pessoa sempre com um pensamento ganha-ganha. A persuasão a gente usa com as pessoas que gostamos, amamos e queremos ajudar. A princípio, parece que somente empreendedores, empresários, vendedores, consultores e prestadores de serviços que precisariam desse tipo de habilidade. E de certa forma isso está certo. Esses profissionais que estão em contato direto com seus clientes têm uma vantagem gigantesca e um resultado incomum quando sabem como vender os seus produtos e serviços com o uso da persuasão. Eu mesma só consegui sair da posição de uma vendedora medíocre. E quando eu falo de medíocre, eu estou querendo dizer na média. Para ser uma vendedora número 1 e depois me tornar diretora de vendas da empresa, onde eu trabalhava para ganhar mais de 50 mil reais por mês, porque uma das principais habilidades que eu desenvolvi foi aprender como persuadir, influenciar e vender para as pessoas. Só que, como eu disse, isso está só de certa forma correto, porque a habilidade de persuadir e influenciar você não usa só na área de vendas, no contato com o cliente ou no âmbito profissional. Essa competência, depois de desenvolvida, acontece naturalmente e você a utiliza em qualquer nível de relacionamento, seja para convencer o seu filho, o seu parceiro ou até mesmo para ser selecionado em uma entrevista de emprego, por exemplo. Para você atingir resultado fora da curva na sua vida e se sentir completo em todos os seus relacionamentos, é fundamental que você tenha essa capacidade de persuadir e influenciar, seja uma pessoa ou um grupo de pessoas. E é por isso que hoje eu resolvi disponibilizar esse treinamento, que tem um valor normal de R$1.000, totalmente de graça, para você se inscrever no Produtividade Gold. Uma oportunidade que talvez você não verá novamente. E agora você tem basicamente 3 opções. A primeira opção, não fazer nada, ignorar essa oportunidade e, como eu digo, continuar sofrendo em cima do prego. Sabe a história do prego? Ela é assim, vou contar rapidamente aqui para vocês. Uma vez um homem tinha sentado sobre um prego e, obviamente, aquilo doeu bastante. Mas ao invés dele tirar o prego, ele tentou se ajeitar na cadeira, sentou meio que de bandinha para amenizar a dor até que se acostumou com aquilo. O comodismo é como a força da gravidade, nos puxa para baixo. Só que a grande questão é que o prego e a dor continuavam lá. Ele só tinha se acostumado com aquilo. E eu te pergunto, qual é o seu prego hoje? Talvez você esteja sentado de bandinha também. E a dor continua lá, mais amena, mas continua. E você só se acostumou com isso. Eu verdadeiramente acredito que você merece algo melhor para sua vida. Então eu espero que essa primeira opção, não fazer nada, não seja uma alternativa para você. A segunda opção, tentar aprender por conta própria, assim como eu fiz. Essa opção dá resultado e funciona, mas com certeza é a mais cara e demorada. Você precisa estar disposto e preparado para investir muito tempo e dinheiro nessa jornada. Eu mesmo já fiz mais de 400 cursos ao longo da minha vida. Investi mais de 300 mil reais. Errei muito e apliquei incessantemente o que aprendi para testar o que realmente funcionava. Foi muito estudo e prática. Agora, a terceira opção, que é a mais inteligente por tudo que eu te expliquei até aqui, é clicar no botão ao lado e fazer parte da mais incrível comunidade de pessoas que buscam atingir o verdadeiro sucesso na vida, nos relacionamentos, nos negócios e na carreira. Pegando um atalho e aprendendo diretamente comigo o que funciona e o que gera resultados. E ao adquirir hoje o Produtividade Gold, você ainda vai ter uma garantia de 15 dias para decidir se você gostou ou não. Ofereço a você uma garantia justamente para tirar o peso da decisão das suas costas e assumir a responsabilidade. Minha proposta é que se em 15 dias você por algum motivo não gostar do curso, se arrepender ou sei lá,
não gostar de qualquer coisa dentro do programa, eu devolvo 100% do seu dinheiro e a gente fica sem ressentimentos. Ainda continuamos amigos, porque eu realmente quero te ver feliz e satisfeito com essa oportunidade. Então, qual é o seu risco? Zero. Você simplesmente não tem risco. Agora, clique no botão que apareceu aqui do lado e preencha os seus dados de pagamento, aguarde o meu e-mail de boas-vindas e comece a desfrutar de muitos resultados imediatamente. Então, só resumindo, fazendo a sua inscrição no Produtividade Gold, você vai receber um método completo dividido em 6 módulos. No módulo 1, nós vamos mudar os padrões culturais e de comportamento que hoje faz com que nós, brasileiros, estejamos em 81º lugar no mundo no ranking da produtividade. Você vai imediatamente desenvolver novos hábitos e assim produzir novos resultados. No módulo 2, vamos focar de maneira específica na sua personalidade e características. Vamos identificar o seu perfil comportamental e criar um plano estratégico perfeito, moldado exclusivamente para você. No módulo 3, nós vamos estabelecer os seus objetivos de vida. Você vai definir as suas metas de forma que seja praticamente impossível não conseguir atingi-las. Aqui você não vai ganhar apenas mais tempo, você vai ganhar mais vida. Essa fase é incrível. No módulo 4, vamos trabalhar no seu propósito de vida, através de um passo a passo prático dividido em 5 etapas. Você vai construir o seu propósito inabalável e assim se tornar o protagonista e super-herói da sua vida. No módulo 5, vamos fazer um realinhamento dos seus hábitos de acordo com o seu propósito, objetivos e metas. Vamos identificar em qual dos 4 perfis de produtividade você se encaixa e ajustar os detalhes para que você tenha o seu tempo realmente dedicado para as coisas que verdadeiramente geram lucro na sua vida. E para finalizar, no módulo 6, nós vamos eliminar qualquer distração para que você seja realmente dono do seu tempo. Você terá planos de ações cuidadosamente elaborados para você se blindar de cada um dos 28 ladrões do tempo que existem e ter a certeza que você estará vivendo ao máximo cada minuto de cada dia da sua vida. E além desse método detalhado, passo a passo, você ainda ganha mais 7 bônus incríveis. No bônus 1, você vai receber o teste DISC de perfil comportamental para entender com mais clareza e profundidade sobre o seu comportamento. E assim ter uma base de conhecimento ainda mais sólida para colocar em prática o plano de ação específico para o seu perfil comportamental, que eu vou ensinar no curso. No bônus 2, você vai aprender como controlar a ansiedade e o estresse, com a psicóloga e especialista no assunto Rosane Santos. Você terá acesso a técnicas e ferramentas testadas e comprovadas para lidar e controlar melhor a ansiedade e o estresse, e assim aumentar de maneira imediata o seu nível de produtividade. No bônus 3, você vai aprender como lidar com as suas finanças com o professor e educador financeiro Estevão Dalto. Desse modo, você não fará somente o tempo trabalhar para você, você fará também o dinheiro trabalhar para você. No bônus 4, você vai aprender com o Ricardo Teixeira, campeão mundial de karatê, como fazer uma apresentação de alto impacto. Assim você conseguirá desenvolver muito melhor os seus relacionamentos e mostrar a diferença que você pode fazer na vida de outras pessoas, seja através de uma apresentação, de uma palestra ou de uma simples conversa. No bônus 5, sem esconder nada, eu abro a minha intimidade e mostro como funciona a minha agenda e te explico por que eu planejei cada detalhe daquela maneira. E depois te ensino como fazer uma agenda que realmente funcione e aumente a sua produtividade. No bônus 6, eu vou te ensinar 3 técnicas simples e práticas para você ser mais disciplinado e usar o tempo a seu favor. A coragem e a disciplina que poderiam faltar para você viver a vida que sempre sonhou, eu te ajudo a adquirir com esse último bônus do programa. Além, é claro, do bônus adicional, o treinamento completo sobre persuasão e influência, onde eu vou te mostrar como vender mais em menos tempo, para você influenciar as pessoas e atingir aquilo que deseja. E todo esse conteúdo incrível e transformador vem acompanhado de uma garantia incondicional de 15 dias. Dentro desse prazo, você pode solicitar o seu reembolso, que eu devolvo todo o seu investimento.
Se você arrepender ou, sei lá, não gostar de qualquer coisa dentro do programa, eu devolvo 100% do seu dinheiro de volta sem ressentimentos. Continuamos amigos. Dessa forma, eu assumo todo o peso da responsabilidade dessa decisão e você pode fazer a sua matrícula tranquilamente, sabendo que tem 15 dias para avaliar e decidir se quer realmente ficar com o programa ou não. Uma coisa que eu quero que você saiba é que eu não sou nada especial. Eu só descobri alguns segredos, algumas ferramentas e algumas técnicas, e com esses recursos na mão, qualquer pessoa pode ter o resultado que eu tenho. Então, a hora de agir é agora. Clique no botão ao lado e faça sua inscrição para garantir o preço promocional e o bônus especial, que é válido somente para hoje. E antes de começar a responder às dúvidas, eu já vou aproveitar este momento para deixar aqui o link da surpresa, que eu prometi logo no início da aula. E só você pode acessar esse link. E você vai ganhar um mini curso sobre como construir uma agenda eficaz. Esse é o meu presente como forma de reconhecimento por você ter ficado aqui comigo até o final. Se você está aqui até agora, é sinal que você está verdadeiramente comprometido em melhorar a sua vida. E eu acredito que esse bônus vai te ajudar nesse caminho. Então agora eu vou responder às dúvidas e comentários que foram deixados aqui até o momento. O Fábio perguntou aqui, em média, qual a duração dos 6 módulos e do curso em geral? Qual material físico? Há material físico? Cada módulo é uma aula? Os módulos são liberados semanalmente. Então, a cada semana, durante as 6 semanas, você terá acesso ao novo módulo. Agora, o seu acesso ao curso será disponível por 2 anos. Então, você pode fazer o seu ritmo, conforme a sua rotina e a sua necessidade. A quantidade de aulas e duração de cada uma delas varia de um módulo para o outro. Eu busquei estruturar todas as aulas de uma maneira muito mais prática. O curso está totalmente voltado para a geração de resultados. Tati, recebemos orientações sua? Outra pergunta que sempre me fazem. Sim, eu e a minha equipe estamos sempre acompanhando os nossos alunos. Comigo você terá contato através de webinários, de tira dúvidas, que eu faço de tempos em tempos. E é exclusivo para os alunos de Produtividade Gold. E com minha equipe, que é treinada no meu método e totalmente capacitada, você tem acesso direto durante o horário comercial através do nosso canal de suporte. Como eu já disse, o nosso foco é o seu resultado. Então a minha equipe fica totalmente à disposição para ajudar os nossos alunos. Além disso, também temos uma comunidade exclusiva no Facebook só para os alunos do Produtividade Gold. Ali existe uma troca constante e contínua de pessoas que falam a mesma língua e têm os mesmos objetivos. A Ana Lúcia perguntou aqui, há uma nova possibilidade de você disponibilizar essa promoção mais para frente ou em outro período? Eu estou com meu coração na mão. A princípio, não. Essa promoção é única e exclusiva para vocês que me acompanharam até aqui, até o final dessa aula. E eu recomendo que você aproveite agora, porque essa oportunidade está realmente incrível. No momento, não tenho dinheiro para investir no Produtividade Gold. É uma pergunta que sempre me fazem. E quando eu ouço isso, que o problema está no dinheiro, eu gosto de sempre fazer a seguinte pergunta. Imagine que você tem apenas uma TV na sua casa e por algum motivo ela estrague. Você ficaria sem televisão? Ou você daria um jeito e parcelaria no cartão de crédito, crediário, não importa como, mas compraria uma TV nova? Bom, as chances são que você daria um jeito e compraria uma nova. Pagaria R$1.000 ou R$2.000 a mais por ela se fosse o caso. E sabe por quê? Porque é uma questão de prioridade. Tudo a ver com produtividade e gestão do tempo aqui. Se organizar a sua vida, cuidar de todas as áreas, ter tempo livre e realizar os seus verdadeiros sonhos não for uma prioridade para você, não adianta. Você não vai dar um jeito. Agora, se isso for uma prioridade para você, eu tenho certeza que você consegue. Pode ser que você parcele em 12 vezes no cartão de crédito, mas você investe, você faz acontecer. Então avalie se mudar de vida é uma prioridade ou não para você. Não tenho cartão de crédito, posso me inscrever? Sim, você pode optar por boleto bancário e pagar no banco ou na internet.
Nessa opção, o seu acesso é liberado logo após o banco identificar o seu pagamento. Isso pode levar até uns 3 dias. Só fique atento na data do vencimento. E se você quiser, você pode também pegar emprestado o cartão de crédito de uma outra pessoa. Não tem problema nenhum, não precisa ser o seu cartão. Eu já fiz isso várias vezes quando eu não tinha cartão com limite suficiente, por exemplo, para fazer a determinada compra. E eu não sei como conseguir incluir a rotina das aulas na minha agenda. Não tenho tempo para estudar e fazer o curso. É outra pergunta, outra questão que é sempre colocada, né? Por isso que precisa de produtividade. E é uma pergunta que eu sempre escuto. E se você está nessa situação, você definitivamente precisa fazer o curso. Para crescer, seja na área pessoal ou profissional, você precisa estudar. E eu não conheço outro caminho. Se você não tem tempo para fazer um curso, isso é um problema sério, é falta de produtividade, inclusive. Mas a boa notícia é que esse é um curso de produtividade e que vai te dar tempo livre. Apenas 20 minutos por dia de estudo já vai gerar um ganho de horas na sua vida. Talvez você esteja até pensando, não sei se eu preciso disso ou qualquer coisa nessa linha. E o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: se você está 100% feliz com todas as áreas da sua vida, se essa realmente for a sua realidade, se está tudo bem, você não precisa mesmo. Inclusive, eu fico muito feliz, porque o meu objetivo com o Produtividade Gold é justamente esse, trazer 100% de felicidade para todas as áreas da vida. Agora, se você sente que falta qualquer coisa, então essa é a sua chance, é o seu momento. Hoje você pode aproveitar o Produtividade Gold nesse preço promocional de R$ 1.297. E ainda levar mais um curso adicional sobre persuasão e influência, que tem um valor normal de R$ 1.000, totalmente de graça, como um bônus para você. Só uma coisa importante sobre a nossa oportunidade de hoje. O Produtividade Gold não é para todo mundo. Porque se você é uma pessoa que quer resultado mágico, esse curso definitivamente não é para você. Eu não tenho fórmula mágica. Na verdade, ninguém tem. Se alguém te vende isso, está mentindo. Ou seja, nada ocorre de um dia para o outro. Existe um processo que precisa ser respeitado. Crescer dói, mas o fato é que ficar estagnado dói ainda mais. Eu sei que se você chegou até aqui, é porque você realmente quer alguma mudança na sua vida. Então esse curso é para você. É só clicar no botão ao lado, preencher os seus dados no Hotmart, que é a nossa plataforma segura e certificada, e fazer o pagamento. E imediatamente após o seu pagamento ser aprovado, você automaticamente recebe no seu e-mail os dados de acesso para a plataforma do curso. Então, recapitulando mais uma vez, fazendo a sua inscrição no Produtividade Gold, você vai receber um método completo, dividido em 6 módulos, onde, no módulo 1, nós vamos aplicar um processo intencional de mudança de cultura e padrões de comportamento. Serão mudanças pequenas e sutis que vão acontecer gradativamente e que vão gerar novos hábitos para produzir novos resultados. Ao final desse primeiro módulo, você já estará conseguindo produzir mais e tendo mais tempo livre com essas pequenas mudanças de comportamento. No módulo 2, nós vamos avançar e turbinar a sua produtividade, focando de maneira específica na sua personalidade e características. Eu vou trazer técnicas e ferramentas que serão aplicadas para identificar o seu perfil comportamental e criar um plano estratégico perfeito, extremamente personalizado para você. Neste segundo módulo, você vai se tornar um mestre de si mesmo. Você vai combater as suas fraquezas, ser um perito da sua própria vida e começar a se transformar em dono do seu próprio tempo. No módulo 3, eu vou te ajudar a estabelecer os seus objetivos de vida. Eu vou te mostrar como definir metas de forma que seja praticamente impossível você não conseguir atingi-las. Aqui você não vai ganhar apenas mais tempo, você vai ganhar mais vida, você vai encontrar o seu caminho. No módulo 4, você vai receber um passo a passo prático, através de 5 etapas para você construir o seu propósito de vida. Mesmo depois de definir os objetivos e metas, algumas pessoas ainda sentem que estão andando no escuro. Daí elas começam a procrastinar, adiar e não avançam na vida como realmente poderiam e merecem. E através de passos claros e simples, neste 4º módulo do Produtividade Gold, você vai construir o seu propósito inabalável para se tornar o protagonista e o super-herói da sua vida.
No módulo 5, vamos realinhar os seus hábitos de acordo com o seu propósito, objetivos e metas. Vamos primeiro avaliar onde e como você está gastando o seu tempo, através de um teste realizado na matriz do tempo. E assim, identificar em qual dos 4 perfis de produtividade você se encaixa. Aqui é a fase da maestria, quando você terá o seu tempo realmente dedicado para as coisas que realmente geram lucro na sua vida. E para finalizar, no módulo 6, você vai assumir um controle total e ser realmente dono do seu tempo. Mas ainda assim, podem surgir alguns dos 28 ladrões do tempo querendo te segurar. E é por isso que você terá planos de ações cuidadosamente elaborados para você se blindar de cada um desses ladrões do tempo. E ter a certeza de que você estará vivendo ao máximo cada minuto de cada dia da sua vida. Então, ao adquirir o Produtividade Gold, hoje, você vai receber um método passo a passo para atingir um alto nível de produtividade e caminhar na direção daquilo que você quer para a sua vida. E mais, o bônus 1, que é o teste do DISC, do perfil comportamental, o bônus 2, como controlar o estresse e a ansiedade, o bônus 3, como fazer o dinheiro trabalhar para você, o bônus 4, como fazer uma apresentação de alto impacto, o bônus 5, como fazer uma agenda que realmente funcione, o bônus 6, 3 técnicas simples e práticas para você ser mais disciplinado, e além do bônus extra válido para hoje, que é um treinamento completo sobre persuasão, onde eu vou te mostrar como vender mais em menos tempo, para você influenciar as pessoas e atingir aquilo que deseja. E todo esse conteúdo incrível e transformador vem acompanhado de uma garantia incondicional de 15 dias. E depois de tudo isso que eu falei, o que eu tenho a te dizer é: faça sua inscrição agora e garanta sua vaga que você não vai se arrepender. Se você não se inscrever, amanhã você pode mudar de ideia e essa oportunidade não está mais disponível para você. Ou, se estiver, o valor pode ter subido para os R$4.000 e você pode ter perdido essa chance e o bônus exclusivo. Agora, se você fizer a sua matrícula, não tem como você se arrepender, porque se você não gostar ou se o programa não for o que você estava esperando, você ainda tem 15 dias para solicitar o reembolso. Então faça acontecer na sua vida hoje, seja ousado. Clique no botão aqui ao lado, preencha os seus dados de pagamento e aguarde meu e-mail de boas-vindas. E aí você vai começar a ter mais resultados imediatamente. Espero que você tenha gostado de tudo que nós vimos até aqui hoje e muito obrigada pela sua presença. Nos vemos do outro lado.